Boa noite, galera, tudo bem? Como foram aí as últimas semanas? Estamos a tempo já sem nos falar. Só recadinhos. Entre hoje à noite e amanhã cedo, as notas vão estar lá no sistema. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar mensagem inbox ali no chat do Moodle, que daí a gente vai conversando, mas todo o descritivo da nota vai estar lá no sistema para vocês e eu vou passar as considerações por mensagem também, tá? Galerinha, só recordando aí as últimas aulas, né? Então, falamos aí das ferramentas da comunicação, a gente está trabalhando dentro da publicidade. A gente viu as áreas das agências e é nisso que a gente tem trabalhado nas últimas semanas, né? Então, começamos por planejamento, depois falamos de mídia, depois falamos de digital, promoção e eventos, que foi a semana antes da atividade do primeiro bimestre, e hoje a gente vai entrar em criação. Importante, quando a gente fala de criação, está entre as áreas mais relevantes ou entre as principais frentes dentro da agência de publicidade, né? Então, a área de atendimento e planejamento, a área de mídia, departamento de mídia, departamento de criação e o de produção gráfica. Aí são as áreas essenciais para uma agência funcionar. Cabe a esse departamento de criação gerar ideias, pensar no escopo das campanhas que vão ser veiculadas em nome dos clientes, em nome das marcas, no qual essa agência atende. Então, o que vai estar dentro desse escopo do departamento criativo? Layout, jargões, expressões, ilustrações de campanhas, materiais internos, materiais de ponto de venda, roteiro para filme de cinema, roteiro para filmes de TV, gravações de jingle, de spots, slogans, logomarca, textos, materiais para redes sociais e qualquer material que possa e que tenha necessidade de ser usado para a realização aí de uma campanha publicitária. Então, vocês vão ver que em alguns slides aqui a gente já tem algumas campanhas, algumas peças aí de campanhas, para vocês começarem a se inspirar. Então, importante frisar que independente, embora todas as áreas de uma agência de publicidade é importante essa dinâmica e a gente sempre estar atualizado, a área de criação é a área que vai de fato materializar a criatividade, né? Então, são eles que vão dar vida aos desejos e aos objetivos dos clientes que são atendidos pela agência, ou seja, os anunciantes, né? Então, vou criar um planejamento de comunicação, vou desenhar minha estratégia de mídia, vou pensar na minha estratégia digital, vou pensar nas ações de promoção, mas tudo isso só vai se concretizar e só vai ter resultado para esse anunciante uma vez que a criação, que é a linha criativa, comunique tudo isso que foi planejado, né? Então, a importância aí da criação. Então, é importante que a criação passe toda a mensagem, gere interesse aí nos possíveis clientes, no target da campanha e fortaleça a marca, os produtos dos clientes, né, dos anunciantes e, por consequência, que faça com que o anunciante tenha resultado, né? Seja financeiro, seja em fortalecimento de marca, seja em participação de mercado. Então, a linha criativa é um dos últimos contatos aí da marca com o consumidor, com o target. Como que começa esse escopo de trabalho? Então, a gente viu lá nas primeiras aulas, quando a gente estava falando dos meios de comunicação, que a gente tem um planejamento de comunicação. Da onde que vem esse escopo do planejamento? Vem lá daquele profissional de atendimento que é quem faz o contato com o cliente, do anunciante, com todos os departamentos da agência. Então, esse atendimento vai receber essa demanda do cliente. O cliente vai dizer para ele: olha, preciso lançar determinado produto, preciso aumentar a minha participação de mercado.
preciso me comunicar com um target específico. Então, sempre vai vir uma necessidade a partir desse anunciante. Uma vez que o atendimento receba essa demanda, ele vai criar um briefing, vai criar um roteiro de trabalho para todos os departamentos da agência e a criação é mais um departamento da agência que vai estar trabalhando em prol desse planejamento de campanha. Então, uma vez que ele receba o briefing, ele vai começar aí o processo de criação, né? Então, como que normalmente começa esse processo? Então, o atendimento fez o briefing, passa esse briefing para todos os departamentos da agência. Aí é muito comum acontecer, num primeiro contato da agência com um determinado job. O que que é o job? É um pedido de trabalho, é um trabalho que está começando na agência. Então, vamos supor que a gente esteja fazendo o lançamento da Fanta sabor Tutti Frutti, hipoteticamente. Uma vez que a agência recebe esse job, né, num primeiro momento, o brainstorm nada mais é do que um debate com todas as áreas da agência. Então, é muito comum nesse brainstorm surgirem ideias iniciais aí para essa estrutura de campanha, que pode dar liga para campanha criativa, para ações de mídia, para ações promocionais e por aí vai. Assim como eu já vi campanhas, conceitos de campanha surgindo aí dessas reuniões de brainstorm. Já vi reuniões serem mais tranquilas e a gente ter uma infinidade de ideias em meia hora. E já passei por reuniões, por ações de brainstorm dentro da agência, onde a gente ficava 5 horas conversando e não surgia um ponto que parecia num primeiro momento interessante aí para o escopo da campanha. Então, assim, é um bate-papo que a gente começa a jogar ideias mesmo para começar a pensar aí nesse início de trabalho, né? Nesse primeiro contato da agência com determinado job. Então, desses processos, né? Começou esse processo, a partir desses processos, esse departamento de criação vai começar a pensar em conceito de campanha e nos materiais que vão ser criados para serem veiculados aí pela mídia. Aqui outra campanha do Hard Rock Café, uma campanha de revista. Importante frisar, né? Sempre num departamento de criação, eu não tenho aquela pessoa que é multifuncional, que fotografa, layouta, escreve, finaliza o material. Então, normalmente são expertises mais específicas, né? Então, o departamento de criação, ele sempre vai ser composto no mínimo de uma dupla, redator e diretor de arte. Mas, uma agência de médio porte, você já vai começar a ter aí a presença do diretor de criação. Então, a gente já vai falar sobre esses perfis de profissionais. Também, se eu atendo contas maiores, se eu tenho volumes de contas que tem uma demanda maior de criação e de materiais que são liberados pela agência, eu também posso ter áreas de suporte como arte finalista, revisor, etc. Então, por exemplo, com o Volkswagen tinha dias que a gente liberava 30, 40 anúncios. A criação era uma só, mas existiam várias adaptações de formatos semelhantes, mas que eram diferentes. Vamos supor que um fosse 20 centímetros de base por 30 centímetros de altura, o outro fosse 20 centímetros de base por 28 centímetros de altura, por exemplo. Então, essas adaptações normalmente são feitas lá pelo arte finalista da agência. Revisão de texto. Vamos supor que eu tenha que a equipe de criação esteja criando lá uma campanha de um lançamento imobiliário. Então, todos os textos, condições, vírgula, crase, etc., vai passar ali pelo crivo do revisor, né? Então, dependendo do tipo de campanha, dependendo do tipo de material, eu vou fazer um catálogo, etc., tem ainda uma necessidade maior do revisor. Outras agências não têm a necessidade do revisor, do profissional que faz a revisão, mas sempre vai ter alguém executando essa função, né? Então, é normal até às vezes, quando a agência não tem revisor, o atendimento revisar todas as peças. Revisou as peças, passa para o cliente revisar e dar o ok final.
Dependendo da complexidade da campanha, se tem muito texto e a agência não tem revisor, às vezes até outras pessoas de outros departamentos que não estão com o olho tão viciado naquele texto, porque não estavam ali em contato com as linhas criativas, também dão uma revisada. Mas é uma necessidade aí dentro das agências. Quando a gente pensa em criação publicitária, sempre, quando eu penso em criação, é importante frisar que vai ser aquele departamento que tem como objetivo transformar uma ideia abstrata em uma campanha que traga resultado para determinado anunciante, né? Então, mais importante do que eu ganhar prêmio, do que eu ter uma peça bonita, um conceito legal, é resultado. O anunciante, quando ele contrata uma agência, por mais que seja um anunciante grande que tem investimento alto, normalmente a maior preocupação do anunciante não é prêmio, é resultado, né? Então é importante o criativo ter esse comprometimento. A criação, o layout é, é o último ponto de contato, mas a nossa preocupação prioritária quando a gente coloca uma campanha na rua é resultado do cliente. E é importante que a criação dê vida para tudo aquilo que foi planejado, né? Então ela tem que ter essência do briefing, ela tem que ter essência do planejamento, ela não pode ir para uma linha distinta, né? Então ela tem que ter coerência com o que foi desenhado lá no planejamento de comunicação e no que o briefing do cliente está pedindo, né? Então, importante, normalmente esse briefing vai para as áreas da agência, incluindo lá o departamento de criação, com informações. Mas, uma vez que o departamento de criação acha que aquele briefing ainda não está completo para eles conseguirem executar o trabalho deles criativo, ele pode buscar mais informações. Então, é importante, antes de eu começar a pensar numa criação de campanha, estar informada sobre o mercado de atuação do anunciante. É importante a gente ter domínio técnico das ferramentas, então vocês vão aprender a mexer ao longo do curso. Mas quem trabalha com criação, eu sou um diretor de arte, preciso saber quais as ferramentas, eu preciso ter excelência para criar um bom layout, um bom editor de imagem, etc. Por aí vai, uma boa foto, né? Por aí vai. Então, domínio técnico é importante. E também sempre pensar em ousar. Então não adianta eu criar um anúncio que vai ficar lá como paisagem, que é igual ao que todo mundo faz. Aquilo não vai despertar atenção, não vai ser surpreendente, provavelmente não vai trazer resultado para o anunciante, né? Então a gente precisa sempre pensar em responder a uma necessidade do briefing, trazer resultado para o cliente, mas tentar ser surpreendente através aí do teu escopo criativo, né? Então, pensando em criação publicitária, não só layout, né? Então, uma campanha de revista, uma campanha de mídia exterior, um banner de internet, uma logomarca, um redesenho de logomarca. Então, aqui eu trouxe a evolução de várias logos para vocês, né, no decorrer da história. Isso aqui também passa pelo crivo lá dos criativos. Roteiros de filme de cinema na publicidade, né? Então, um VT publicitário, roteiros de filme para TV, né? De uma vinheta publicitária para TV. Então, todo o roteiro é criado pelo departamento de criação. O slogan que assina uma marca está dentro do escopo da criação. Uma foto, uma edição de foto está dentro desse escopo, então a foto muitas vezes, muito provavelmente, vai ser feita por um fotógrafo. Se a campanha não for fotografada, se não tiver um fotógrafo fazendo essa campanha, mesmo que se use banco de imagem, toda edição dessas imagens vão ser feitas pelo departamento de criação. Uma ilustração, bem como layouts, ícones, textos, títulos, assinaturas, texto legal, então tudo isso cabe aí ao departamento de criação. E além da criação, esse departamento, além da criação que eu digo, o layout, esse departamento de criação também tem como responsabilidade
pensar no branding da marca. Então, o branding ele vai muito além do que um simples layout, mas é uma forma de traduzir através dos layouts tudo que a marca quer impor, como missão, visão, valor, objetivos da marca, linguagem da marca, o público que a marca quer atingir, qual o discurso que a marca quer comunicar. Então, isso nunca vai estar limitado a um único layout ou a uma única campanha, mas no que a marca tem traçado dentro de todo o seu escopo de comunicação aí ao longo de determinado tempo, né? Então, isso é importante também a gente ter como premissa básica se você quiser ser um criativo, né? Importante, não só para a criação, mas também para a criação, um profissional bem informado é alguém que tem autonomia sobre a própria carreira e não apenas conhecimento relacionado ao trabalho para qual ele foi designado, mas de se manter conectado sobre tudo o que acontece nos demais setores, seja ele tecnológico, político ou social, né? Então, para o departamento de criação, não adianta eu estar conectado na escala de tendências da Pantone para 2020 ou saber mexer bem no Photoshop. Isso não é suficiente para eu ser um bom profissional de criação. Eu preciso ter referência, né? Eu preciso ter informação sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então, preciso ter essa bagagem. Então, isso é muito importante para a gente que trabalha com comunicação e também para os criativos. É importante, sim, existem metodologias para a gente desenvolver o processo criativo, né? Então, a criação ela também pode ser desenvolvida. Mesmo pessoas que já entraram na publicidade lá com o eixo para a criação, eles desenvolvem ferramentas e habilidades para melhorar aí o seu processo de criatividade. Então, sim, isso pode ser trabalhado, mas não existe uma receita mágica, uma fórmula que vai fazer com que sua criação dê certo. Então, isso é importante. Cada cenário vai exigir um tipo de criação, cada objetivo, cada tipo de cliente, cada necessidade de anunciante vai exigir um tipo de criação. Tem campanhas que vão necessitar a gente pensar fora da caixa, tem campanhas que a gente vai precisar simplesmente comunicar preço, porque é o objetivo de determinada ação. Então é importante o criativo ter esse gatilho ligado aí no objetivo principal do cliente mesmo, que normalmente está descrito lá no briefing da campanha. Pensar fora da caixa, né? Então, como eu falei para vocês, não tem receita de bolo, mas é importante a gente sempre estar buscando soluções diferenciadas para resolver problemas e pensar em se distinguir do que está todo mundo fazendo, para não virar paisagem, né? E cada vez mais e sempre ter referência de mundo, referência de vida, né? De culturas diferentes, etc. Então, referências, livros que você já leu, filmes que você assistiu, lugares que você frequentou, músicas que você ouve, pessoas que você conhece, lugares que você frequenta e por aí vai, né? Então, a referência ela é muito importante. Foi o que eu falei para vocês lá numa das primeiras aulas. Não tem eu gosto de determinada música, eu gosto de determinado roteiro, eu só gosto de ler determinado tipo de livro, eu só escuto determinado tipo de música. A gente que trabalha com comunicação, a gente precisa ter referência de múltiplas coisas, a gente gostando ou não, porque é isso que dá gancho para a gente ter uma estratégia criativa, uma campanha criativa e por aí vai. Então, pensar fora da caixa. E os softwares, quando a gente pensa no diretor de arte, principalmente, eles são bem importantes, né, ter domínio desses softwares para alcançar resultado. Mas isso, mais uma vez, isso pode ser trabalhado, né? Então, para que esses softwares são utilizados? Vocês vão aprender aí ao longo dos próximos semestres. Para a criação de layout, de outdoor, de panfletos, de posts, para editoração de boletins, de informativos, de materiais de ponto de venda. Normalmente são os mesmos softwares que o Arte Finalista utiliza. A diferença é que
o diretor de arte ele utiliza, ele pensa mais no lado conceitual da campanha e normalmente o arte finalista ele está fazendo adaptação aí de formatos. Quando a gente pensa em departamento de criação, né, então eu falei para vocês que o arte finalista sempre vai fazer os ajustes de formato, multiplicação dos formatos, adaptação de formatos, assim como o revisor vai revisar lá as peças finais. Mas as 3 áreas mais importantes dentro do departamento de criação são, primeiro, o diretor de criação. Então, normalmente o diretor de criação é aquela pessoa que tem expertise, que tem experiência na área, que já atua há bastante tempo e que vai trabalhar como um guia para nortear essas campanhas, né? Então, ele precisa ter experiência de mercado, ele precisa ter qualidade técnica e principalmente ele precisa ter capacidade de gestão de equipe, de identificar o que é uma boa ideia ou não e transformar ideias em conceitos. Então, esse é um papel fundamental aí para clientes, para marcas que querem se posicionar no mercado, que querem fortalecer a marca, que querem criar um storytelling na cabeça do consumidor, né? Então, isso é importante. Então, esse cargo vai implicar a tomada de decisões e é ele que vai direcionar, além de criar conceito, de dar poder sobre uma ideia que vai rodar, que vai ser aprofundada, uma que vai ser freada, vai ser descartada, ele também vai direcionar esse fluxo de trabalho dentro do departamento de criação. Normalmente esse cara que aprova campanhas, então é muito comum. Tenho campanha de vestibular de inverno. O departamento de criação criou 3 linhas, 4 linhas de campanhas distintas, completamente diferentes. Esse diretor de criação que vai dar o aval qual as 2 campanhas, por exemplo, que vão ser apresentadas para o cliente, né? Então, é ele que gerencia esse departamento de criação. E quem de fato traça, pensa, desenvolve e coloca a mão na massa para desenvolver as ideias, vai ser lá a dupla de criação. Então, o redator, que normalmente está ligado a tudo que envolve conceito, texto, slogan, roteiro, título, etc., né? Então, toda a parte de texto é feito pelo redator e toda a base de layout pelo diretor de arte. Então, criação de layout, concepção artística de produção para mídia impressa, então para anúncio de revista, de jornal, de internet, cara gráfica, o cara eletrônica, né, do material de televisão e etc. Então, essas ferramentas de design gráfico, Photoshop, InDesign, etc., normalmente o diretor de arte que vai utilizar. E agora a gente vai ver uns cases de referência. Então, eu vou mostrar para vocês por último os vídeos, que é o case da Coca. E tem mais um outro case aqui da Special Dog. Vou passar pelas impressas por enquanto. Então, esse aqui é um case criativo da Dove. Então, o verão é sem vergonha. E você? Então, toda a cara gráfica, o que vai passar pelo departamento de criação. Por exemplo, paleta de cores que vai ser usada no anúncio, texto criado lá pelo redator, como assina a campanha, pack de produtos, o diretor de arte vai dizer qual é o pack, que tipo de vestimento, de acessório as pessoas que estão na imagem vão utilizar, como são essas pessoas, onde o texto vai ficar inserido, cabe ao diretor de arte, qual o texto que vai ser inserido, cabe ao redator. Tem campanhas que são mais conceituais, então é muito provável que o redator sim tenha se envolvido no conceito dessa campanha, embora ela não tenha texto, né? E daí teve um trabalho de fotografia, de layout que coube ao diretor de arte. Da mesma forma, essa campanha da Havaiana, que também tem foto, mas também tem ilustração. Então, às vezes, esse profissional de ilustração está dentro da agência, mas a maioria dos casos são profissionais que fazem freela, né? São profissionais que estão fora da agência e que prestam serviço para as agências, né? Então, que desenham, que fazem ilustrações, desenho para esses desenhos serem inseridos aí nos layouts, né? E vamos ver lá esses 2
essas duas referências de campanhas de vídeo para mostrar para vocês a atividade. Vamos lá. Então, primeira campanha, gente, eu vou mostrar para vocês de vídeo. Foi uma ação promocional desenhada pela Coca-Cola, que ganhou Leão em Cannes também. E aí, uma campanha, uma ação de cinema que a gente teve da Special Dog. Então, foi um IVT e uma ação de cinema. Então, gente, aí mais uma açãozinha. O que vocês vão fazer aí para a próxima aula? Então, vocês não, vocês vão buscar, gente, uma referência de case e vão fazer um upload. Então, uma campanha brasileira, uma peça criativa premiada em Cannes. Então, Cannes é a principal premiação da publicidade. Ela tem as regionais e tem a final mundial. Então, vocês vão buscar as campanhas e peças criativas brasileiras que foram para Cannes. Vocês vão subir um arquivo, então pode ser um print do layout ou o link do vídeo com a descrição da campanha e
nomear lá o arquivo só com o nome de vocês. Então, atividade individual, vocês sobem até a próxima segunda-feira, 4/5. Então, vocês só vão fazer busca em campanhas, peças criativas, vocês precisam subir uma única, tá? Então, só não se esqueçam de colocar a descrição da campanha ou da ação, print do layout e esse vídeo, link do vídeo. Belezura, galera? Boa semana. Não se esqueçam, até amanhã cedo as notinhas estão lá. Dúvidas, me chame inbox lá no Moodle mesmo, tá? Beijo, boa semana, galera.